João tá no Instagram, eu tô no YouTube. Bom dia com alegria. Nós estamos começando hoje um programa super especial na Bíblia. Por quê? Porque é pela primeira vez presencial. Nós estamos dando um grande passo, um passo ousado. Estamos avançando no projeto Lendo a Bíblia inteira juntos em um ano. E hoje nós estamos tendo a honra, o privilégio, a alegria de estar aqui com esse time lindo da Fazendão PNL para receber diretamente de Goiânia o Padre Isaías, que é nosso embaixador da Bíblia, que está presente com a gente, palestrante, nos honrando com seus conhecimentos. Seja bem-vindo, Padre Isaías! Bom dia a todos, sejam bem-vindos para esse dia, para a gente poder estar realizando o nosso programa, lendo a Bíblia. É um dia também que a gente está num formato diferente, né, Ariane? A gente está num formato presencial, hoje a gente tem plateia. Cadê a plateia? Estou vendo que a plateia está muito animada conosco hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os livros de Neemias, Esté e uma parte do livro dos Coríntios. Então, hoje nós temos muito que partilhar sobre a palavra de Deus. Quem nos acolhe para estarmos hoje celebrando esse momento da leitura da orante da palavra de Deus é a Fazendão. Nós estamos vivendo o Fazendão Day. É um momento também que nós tiramos, como a Mariane disse no início, o Lendo a Bíblia é o pilar espiritual da Fazendão. Por isso, na inauguração dessa nova unidade da Fazendão, a gente está tendo essa oportunidade de transmitir aqui diretamente de Porto Nacional o nosso Lendo a Bíblia, esse programa que visa a evangelização de todos nós. Desde já, Ariane, muito obrigado pelo convite, por estarmos juntos partilhando aquilo que é o principal da nossa vida, que é a palavra de Deus. Para nós é uma honra enorme poder receber um sacerdote de Deus, um representante direto aqui na terra. E eu sei da autoridade que Deus colocou sobre você, da unção que você tem, Padre, e dos conhecimentos. E, na verdade, essa sabedoria tem os céus. Porque é muito lindo ouvir você falar, está aí no nosso coração, estamos preparados para as grandes coisas que vamos aprender aqui hoje. Fique à vontade, tá? Vamos sentar. Quero agradecer também os nossos convidados especiais, nossos amigos aqui, o Luiz, a Ana, a doutora Alex Vargas, Rafaela Machado, a Vanessa, a Adriana, o time do Bradesco está aqui presente de maneira presencial também. Sejam todos bem-vindos. Pois bem, hoje nós vamos partilhar um pouco, Ariane, de casa, sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro muito curto, Ariane. São poucos capítulos e que a gente pode fazer uma leitura muito rápida. E quando a gente faz qualquer leitura muito rápida, porque a tentação é muito grande de um texto muito pequeno, mas com um conteúdo tão grande, é a gente passar batido por alguns sinais muito visíveis da presença de Deus que o profeta Neemias deixa para nós. Por isso que, quando a gente fala um pouco do profeta Neemias, ele, quando começa a sua profecia, Neemias está falando de um lugar muito específico, porque o período que Israel está vivendo, Neemias está assumindo a missão de ser governador de Judá. Quando a gente imagina aquilo que hoje é o Israel, o Estado, a nação de Israel, aprender que Israel, no tempo do profeta enquanto que as outras 10 tribos estão no norte e recebem o nome de Israel. Botar mais para frente, então, esse texto que nós lemos ao longo dessa semana, do profeta Neemias, ele traz para nós aquilo que é a realidade de vida do povo de Deus através dessas duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que são as tribos que estão ligadas ao comando
e o governo do povo. Por isso que nos capítulos primeiros do livro de Neemias, a primeira coisa que a gente observa é que Neemias ele tem uma grande preocupação com a administração do povo de Deus. Ou seja, como um governador, ele tem toda uma preocupação civil com o cuidado do povo, mas ao mesmo tempo ele exerce uma preocupação que ela é religiosa. Porque a grande preocupação de Neemias é com a vivência das leis de Deus pelo povo. Por isso, quando Neemias se torna governador de Judá, a primeira coisa que ele faz é restabelecer o lugar de Deus na vida do povo. E certamente aquilo que primeiro preocupa cada um de nós é que às vezes a gente fala dos mandamentos da lei de Deus, e o primeiro mandamento para nós é muito específico, que é o mandamento do amor ao próximo, que é o mandamento de Jesus. O mandamento que é narrado pelas tábuas da lei, o primeiro é o amor a Deus sobre todas as coisas. Esse primeiro é o primeiro de Jesus. Mas o primeiro que está na Torá, que é o livro da lei, que é o amor a Deus, é sempre um ponto de crise e um ponto de dificuldade para o povo de Israel. Porque o povo de Israel ele conseguia facilmente se desviar da adoração ao Deus de Israel, ao Deus único, para poder adorar outros deuses, que são os deuses dos povos vizinhos. Por isso que o que Neemias está fazendo é centralizando a espiritualidade e a fé do povo de Israel na vivência dos mandamentos. E para isso a gente precisa compreender que o mandamento primeiro que Neemias deseja visar pela vida do povo é que tem que se ter amor a Deus sobre todas as coisas. Porque essa é uma realidade muito comum do povo. De repente o povo começa a adorar um falso Deus, depois eles colocam o dinheiro sobre todas as coisas, depois eles colocam, vamos dizer, as posses, ou as mulheres. Então, todos os desejos provenientes do coração do homem e da mulher estão facilmente aflorados para que se possa colocar à frente de Deus e se possa colocar Deus não como primeiro, mas como segundo. Por isso que a primeira coisa que Neemias deseja fazer quando ele vai restaurar a lei de Deus em Judá é que Neemias tem a preocupação de que os mandamentos têm que ser vividos na preocupação de que Deus tem que ocupar o primeiro lugar. E certamente a nossa vida também tem que ser assim. Às vezes as pessoas falam assim, meu padre, mas está tão difícil para mim, mas eu sou um homem, eu sou uma mulher de tanta oração, mas eu estou passando por tanta dificuldade na minha vida. Você está passando dificuldade na sua vida, por alguma situação, por alguma tribulação, e você já reza, já é um homem de oração, mulher de oração, imagina se você não rezasse. O que seria, né, Eliane? Então, a primeira coisa é que se com Deus às vezes está difícil, imagina o que seria sem Ele. Então, Neemias tem consciência do que é isso. Ele tem consciência do que é importante para a nação. Por isso que um dos trechos que a gente vai encontrar no livro de Neemias muito bonito é que Neemias diz que feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. E certamente para nós também, feliz é a família que tem o Senhor como Deus e como ponto central da sua vida. Tudo que a gente pode conquistar, tudo que a gente pode adquirir, seja com um sofrimento, com um desgaste às vezes, daquilo que a gente deseja conquistar para a nossa vida, a gente primeiro tem que dizer que a gente tem que colocar isso no projeto de Deus, para que isso aconteça. Um segundo ponto da profecia de Neemias, que é muito importante, é que para Neemias, a unidade do povo de Israel é a expressão do amor de Deus pelo povo. Então, quando a gente olha Neemias falando isso, a primeira coisa que a gente vê na mente é que, às vezes, nós não estamos tão unidos. Eu costumo brincar na igreja que se Jesus voltasse hoje, Eliana, ele ia encontrar a gente facilmente reunido, mas às vezes não tão unidos. É aquela imagem, às vezes, nas famílias da ceia de Natal, está todo mundo reunido, mas às vezes não está todo mundo unido, porque às vezes tem ali uma picuinha, algum problema que aparece. Então, o grande desafio nosso é que não estar só reunido, mas é estar unido. Por isso que uma última das características que Neemias traz para que a presença de Deus possa habitar nessa nação, que é o povo de Judá, o povo de Israel, é que é necessário que o povo esteja unido
em torno de um único Deus. Não é só para estar reunido na Páscoa no Templo de Jerusalém, celebrando a Páscoa no Bonitinho. É para poder estar unido em fé. E certamente, quando a gente olha, nesse momento que nós estamos aqui no programa da Bíblia, quantas não são as pessoas que estão nos acompanhando de casa, que também estão unidas a nós por esse vínculo espiritual, estão reunidas em torno do único Deus também. Então, esse é o primeiro panorama que a gente tem do livro de Neemias. E, como eu disse, é um livro curto, mas que traz esses dois elementos. O que Neemias busca? Colocar a Torá, a lei de Deus, sobre tudo na vivência do povo. E, com isso, viver a plenitude do primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas. A segunda coisa é buscar a unidade do povo em torno de um só Deus. Isso é o que vai garantir o sucesso para o governo de Neemias enquanto profeta de Deus na região do norte, que é ajudar de Deus. O segundo livro que a gente vai partilhar hoje é o livro de uma profetisa. Ao longo da Bíblia, nós temos poucos livros que são dedicados a mulheres. Nós temos o livro de Ruth, o livro de Esté e o livro de Judite. São as 3 mulheres bíblicas que trazem para nós um relato profético de sua vida. E hoje nós tivemos ao longo dessa semana, e hoje a oportunidade de estar partilhando, esse livro de Esté, que também, como Neemias, não é um livro longo, é um livro mais curto, mas que Esté tem um testemunho muito bonito para poder nos dar de humildade e de simplicidade. A realidade de Esté é que Esté estava inserida numa realidade monárquica, de modo que o rei tinha sua esposa, só que em determinada situação, o rei cria-se uma indisposição com a sua esposa, e para não ficar mal com o povo, ele decide se separar da sua esposa e pede, então, ao procurador real que selecione em toda a região do império as mulheres mais bonitas para que possam levá-las até o palácio do rei, para que o rei pudesse escolher uma dessas mulheres para ser a sua nova rainha, sua nova esposa. E é interessante que, na realidade de Esté estava vivendo um momento difícil, porque antes da separação do rei, o rei tinha ordenado o massacre de todo o povo judeu que vivia dentro do seu império. Por isso, a realidade do povo judeu nesse momento é que eles estão ameaçados por um decreto imperial que visa o assassinato e o massacre de todos os judeus que estão no Império Assírio. Quando então o rei manda buscar uma nova rainha, buscar as mulheres mais bonitas do seu império para poder trazer ao palácio para ele poder escolher, ele escolhe justamente Esté. Esté é a rainha que foi escolhida pelo rei da Assíria para poder fazer tudo aquilo que ela vai ser reservado pelo projeto de Deus para ela. E Esté, a primeira coisa que ela faz quando ela é escolhida, é porque Esté sabia desse decreto real que mandava matar o seu povo. E ela, sendo judia, ela esconde sua nacionalidade para poder sobreviver dentro do palácio. Porque ela sabia que se ela revelasse a sua real nacionalidade, a sua pátria de origem, ela correria o risco de não ser acolhida como rainha e não teria a possibilidade de estar ao lado do rei. Por isso, por várias vezes, Esté chega ao ponto de se dizer para o rei que ela é judia, de revelar o segredo dela, e ela não consegue, por medo. Aí entra o profeta. O profeta encontra com a rainha Esté, Mordoque. Mordoque vira para Esté e diz: Esté, o Senhor que te colocou no palácio real para libertar o seu povo. Mas se você for infiel ao projeto de Deus, se você não se comprometer com aquilo que Deus espera de você, o motivo que Ele te colocou nesse palácio, Deus vai se servir de outra pessoa e você vai ser considerado infiel diante de Deus. Então, primeira coisa em relação a Esté é que Esté, ela está no projeto de Deus. E quando a gente fala do projeto de Deus,
A gente tem que entender que Deus tem um projeto para cada um de nós. Cada um de nós tem um projeto que Deus nos preparou para poder vivê-lo. Mas às vezes a gente quer seguir caminhos totalmente diferentes daquilo que é o projeto de Deus. Às vezes porque a gente ainda não descobriu qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Às vezes porque não é o que a gente quer também para nós. Então, são várias situações que trazem para nós isso, de que o projeto de Deus, ele está implícito, mas está intrínseco na nossa existência. Cada um de nós não veio para essa vida ao passeio. A gente veio para poder realizar um projeto que Deus deseja para a vida de cada um de nós. Por isso que a rainha Esther, ela é colocada não só porque ela é a mais bonita, mas quando Deus se serve de uma judia, de uma perseguida, e coloca ela no lugar de mais honra e de mais distinção, é porque Deus está conduzindo ela para ter as possibilidades necessárias para fazer aquilo que Deus deseja que ela faça. Às vezes na nossa vida, Ariane, a gente se preocupa em fazer muita coisa. E às vezes a gente sofre porque a gente às vezes não consegue fazer muita coisa. Mas a gente tem que aprender com o Sé que a gente tem que fazer com as condições que nós temos hoje. Se hoje você tem a condição de fazer muito, que você faça muito. Se você hoje não tem as condições, Deus vai prover as condições para que você possa fazer também. É muito importante a gente perceber isso. Que se hoje você não tem as condições de fazer grandes coisas, faça aquilo que as condições que você tem hoje te permitem. Segunda coisa, a gente tem que aprender a ter a prioridade. O que Esther está aprendendo hoje com a profecia de Marduk é que ela tem que colocar prioridade na vida. E, como diz o filósofo Cortella, prioridade não é uma palavra do plural. Não existe prioridades. Existe prioridade. Porque quando você fala que está no plural prioridades, automaticamente você faz com que umas possam se sobressair da outra. Aí já não é prioridade mais. Aí já se torna uma escala subsequente. Prioridade é uma palavra sempre singular. Por isso que é muito importante a gente saber que prioridade é uma. Eleja a sua prioridade. O que o profeta está fazendo com Esther hoje é dizendo para ela, a prioridade que você tem que dar hoje é a prioridade que Deus escolheu para você. Deus não te colocou aqui hoje como rainha à toa. Às vezes Deus te deu todas as condições possíveis, mas você não valeu as condições que Ele te deu. Eu tinha uma professora na filosofia que ela falava assim, que o cavalo tem que valer os arreios que usa. A gente tem que aprender a valer também os arreios que a gente usa. Deus deu os arreios mais bonitos para a gente. A gente também tem que aprender a valer os arreios que a gente usa. Porque tem gente, a mesma coisa, colocar arreios novos, uma cela nova, e um pangaré velho. Não combina. Até destoa. Então, temos que saber as condições que Deus nos deu para a gente poder fazer. E a segunda coisa, não seja fiel. Se Deus está te dando possibilidades de fazer, faça. Porque é Ele quem te dá as possibilidades e é Ele que vai colocar as condições necessárias para que você possa realizar também. Esse livro de Esther pega muito forte, acho que por igual você falou, são poucos livros dedicados às mulheres. E essa frase da Esther é muito forte, porque quando o tio dela, o primo, cobra, falou assim, peraí, mas não foi talvez não foi por causa de um dia como esse que você foi colocado, então assim, isso pega para mim, será que eu não fui levantada para poder ter uma missão maior? Então você não foi levantado, colocado nesse lugar para fazer algo maior, você está achando que é só ficar aqui de rainha? Então assim, é só pegar os louros de onde você está, ou porque você tem uma missão muito maior. E como o senhor falou também, bate forte, eu falo assim, a obra de Deus vai acontecer. Se não for através de Esther, vai ser através de outro. Então, se não for a Ariane que vai fazer o programa da Bíblia, vai ser outro, porque a obra de Deus vai acontecer. Com a Ariane, o Ariane, como você tem que só que você tem uma escolha. E aí? Aí, para você missão, você vai fazer, você vai pegar os louros também disso, ou você vai deixar passar a oportunidade? Então a gente pode aplicar isso, igual você está falando muito bem, na vida da gente. Cai uma missão para você. Não, eu estou meio com preguiça, eu estou aqui na zona de conforto. Deixa passar essa oportunidade aí.
você vai perder, porque a oportunidade ela vai continuar acontecendo, outro vai pegar para você, outro vai chegar e vai ficar no seu lugar. Então, gente, quando chegar para você, quando você ouvir a voz de Deus falando para você fazer alguma coisa, se levanta, porque Deus te levantou para você levantar aí. Vai lá e faz a sua missão. Padre, está muito lindo esse programa, vendo essa plateia maravilhosa. O Xaxim, que é nosso espectador fiel lá do Nordeste, está aqui de maneira presencial hoje. Obrigado, Xaxim, por estar com a gente. O nosso escritor e apoiador do projeto Bíblia, Giovanni Salera, está aqui presente, junto com a mãe dele. Que alegria poder te receber aqui. Você que sempre nos abençoa aqui no nosso programa. Quantas pessoas estão online com a gente também no YouTube, no Instagram? A Keia, a Lídia. Estamos com muitos telespectadores te ouvindo e recebendo essa palavra diretamente do céu, Padre. Que forte. A oportunidade da gente falar da Bíblia é importante a gente, porque a Bíblia, como a gente já sabe, é um dos livros mais acessíveis do mundo e um dos mais vendidos. Porque a palavra de Deus, a gente não pode pensar também, Ariane, que a palavra de Deus é simplesmente uma psicografia divina, que Deus psicografou através dos profetas e dos autores sagrados. A palavra de Deus é uma pessoa concreta e encarnada. João 1, capítulo 1, versículo 1. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, a gente precisa compreender isso. Que não é uma palavra abstrata, solta, no transcendente do céu por Deus, mas é uma palavra que desce, que vem ao nosso encontro. E que se fez gente, se fez de carne e osso como cada um de nós. E o grande ensinamento também, de Sé também, para nós, é que a gente tem que fazer igual a espiritualidade, eu brinco que é a espiritualidade do cachorro louco. Agarra o osso, não solta não. É a oportunidade que Deus está te dando, não solta. Uau! Então, tem que viver uma espiritualidade do cachorro louco. Quando agarra o osso, não solta. Tem gente que deixa muita oportunidade e Deus coloca para bater a sua porta, passar e ir embora, porque simplesmente não abraçou naquele momento que passou. E tem muita coisa, não é só oportunidade, às vezes até a graça, um milagre, bate a sua porta e às vezes você não abre a porta naquele momento e ela passa. E ela vai voltar, mas em outro momento. Um último ponto de Sé é que no livro de Sé nós temos um dos soldados imperiais, até aquele que conduz Sé ao Palácio Real, Ramá. Ramá, ele é muito vaidoso, tem uma vaidade muito grande. E por ser um oficial do Império, na época de Sé, ele se acha mais merecedor de ser reverenciado do que até mesmo o próprio rei. Por isso, sim, às vezes, tem gente que ocupa um lugar, mas que quer receber mais do que aquilo que o lugar dela ocupa. Tem gente que, às vezes, está num cargo de posição e que se deixa corromper por um espírito que não é o do cargo que ela ocupa. Tem gente que, às vezes, está num lugar que Deus colocou no lugar da vida e que ela queria estar vivendo em outro. Então, na vida da gente, a gente tem que respeitar o lugar que Deus nos conduziu para estar. Da mesma forma que Esté teve que respeitar o lugar em que Deus a conduziu para que ela fosse, ela também tem que fazer a experiência de se colocar no seu lugar. Na vida, a gente tem que aprender muito a estar no nosso devido lugar. É igual a imagem da família. Às vezes tem famílias que o pai quer ser filho e que o filho quer ser pai. Como é que se sustenta uma família em que o pai, o que foi constituído pai, quer mais ser filho do que pai, quer assumir a responsabilidade de pai? Como é que vive uma família em que o filho quer ser mais responsável e ter mais autoridade na casa que o pai? Então, cada um tem que aprender a respeitar o seu devido lugar na vida. Porque na vida, por natureza, a gente é colocado no nosso devido lugar. Primeiro que quando a gente chega na família, já tem o pai e tem a mãe. Depois, se você nascer, você vai nascer filho primeiro ou filho segundo. Ou talvez vai nascer filho terceiro. Então, você tem que aprender a respeitar o seu devido lugar. E na vida, até mesmo, na vida empresarial, no mercado de trabalho, é a mesma coisa. A gente tem que aprender a respeitar o nosso lugar. Imagina se o funcionário quer ser gerente. Imagina se o funcionário quer ser dono também. Ou se o dono quer ser funcionário, quer ser só o funcionário. Então, cada um tem que aprender a respeitar o seu devido lugar
e aproveitar das oportunidades que Deus oferece naquele lugar que você está. Ah, mas eu quero crescer na vida, eu quero prosperidade. Então, primeiro, se aproprie do lugar que Deus te colocou e que te ofereceu. Porque o mesmo que te colocou nesse lugar pode te oferecer um lugar mais à frente. É aquela imagem de Jesus com os fariseus. Os fariseus adoram sentar nas primeiras cadeiras. Jesus diz: senta na última quando você chega na festa. Que aí o dono da festa vai te chamar para poder se sentar um pouco mais à frente. Na vida da gente, a gente tem que abraçar a oportunidade que Deus nos dá, certo de que Ele renova o seu compromisso, sua promessa conosco. Ele vai renovar sua promessa e pode nos oferecer um novo lugar. Mas a gente tem que aprender a respeitar o plano de Deus para cada um de nós. Não queira viver fora do seu devido lugar. Porque tem gente, às vezes, que sofre demais. Porque está vivendo muitas dores, muitas dificuldades. E a primeira coisa que você pergunta: o que você está fazendo na sua vida? Aí você vai ver que a pessoa está vivendo a vida. Ela está vivendo uma vida de gerente, ela está vivendo uma vida de funcionário, ela está vivendo uma vida de administrador. Ou seja, ela faz tudo. E quem faz tudo, não faz nada. Então, a gente tem que aprender o básico. Se Deus te colocou nesse lugar hoje, se aproprie do lugar que Deus te colocou. E faça uso desse lugar, com responsabilidade. Porque é assim que a gente consegue crescer, seja espiritualmente e seja de maneira próspera na vida também. A gente tem que aprender a respeitar o nosso devido lugar. Tem gente que nasceu filho segundo, seu lugar é de filho segundo. A gente não pode querer entrar no ônibus da vida e querer chegar já sentando na janela. Primeiro a gente senta na poltrona do corredor. É depois que invade o lugar do lado da janela que a gente avança para a janela. A gente tem que aprender que a gente primeiro tem que ocupar os últimos lugares em vista de um dia Deus nos dar os primeiros. Quando a gente olha para Esther, só finalizando esse livro bonito de Esther, o relato de Esther para nós é justamente isso. Ocupou o último lugar de perseguida. Pôde ocupar o lugar mais nobre de rainha. E Esther, em um dia, ela consegue dizer para o rei, ela faz um pedido. O rei oferece para ela tudo que ela quisesse. E ela simplesmente pede: eu não quero nenhuma das suas riquezas. Eu só quero a vida do meu povo. Certamente é isso também que nós somos convidados através dessa figura bonita de Esther. O que nós somos convidados a pedir? Somos convidados a pedir muita coisa por nós. O desafio de Esther é que ela não quis pedir nada para ela. Ela pediu para o seu povo, porque sabia que se o povo dela ganha, ela ganha também. Uau, que lindo, Flávio. Nós estamos aqui também com minha amiga Érica Caraça, que alegria ter você aqui, minha sogra, meu sogro, meu filho Aurítone, meu irmão Emílio. Quantas pessoas recebendo essa palavra aqui? A diretoria da Fazendão está grupada aqui, prestando atenção em tudo. Nós estamos com todo o nosso time da Fazendão aqui hoje. E nós estamos aqui também pensando, refletindo como que a gente pode aplicar essa palavra. É muito bom ver o Senhor colocando as escrituras milenares, os princípios bíblicos no nosso dia a dia. Essa importância da palavra, da sua encarnada, viva, porque a gente às vezes se preocupa em decorar. Eu muito tempo fiquei preocupada, eu quero decorar os versículos. Vamos lá, nem entendi como é que eu ia decorar. Mas a gente não está precisando, Deus não está precisando de pessoas com verbo decorado, mas com verbo encarnado, que a gente possa viver essa mensagem de Deus. Então, esse projeto, você que está assistindo, e você que está presencial e online, lembra que nós não vamos mais pegar pelas beiradas, pegar as partes. Nós vamos pegar um pouco, ler a Bíblia inteira. A transformação vai acontecer até a gente conseguir entender de capa a capa tudo que está acontecendo. Você que parou no meio do caminho, só continua. E você que ainda não entrou no projeto, quer fazer não, fala com o time de marketing, você quer entrar no projeto. Quem está assistindo online no Instagram tem links para você participar do projeto também. Eu concluí a leitura da minha Bíblia inteira, já tem mais de um mês, e eu já recomecei. Eu já li Salmos tudo de novo, porque eu não consigo mais ficar sem a leitura diária da Bíblia. E eu quero ler a Bíblia várias vezes para poder entender. Quero agradecer aqui meu pai e minha mãe, que estão assistindo de maneira online, me apoiando, que colocaram no meu coração essa fé, os princípios, e que me deram a educação e a formação
que eu pudesse chegar aqui hoje. Nós temos essa base forte, minha família, minha gratidão aí, meu pai, a minha mãe, aos meus filhos também que estão assistindo em casa, a Ana Lisa e o José Bowley. Minha avó Kita, que é leitora da Bíblia com 83 anos, ela falou assim que ela não vai morrer sem ler a Bíblia inteira. Então, nós que somos jovens, se uma pessoa de 83 anos está com esse projeto de lei, e você? Como é que está a sua leitura? Como é que está, Isabela, a sua leitura? Está firme? Ramon, Plínio? Quero saber. Raimundo, como é que está caminhando essa leitura aí no coração de vocês? Não parem no meio do caminho. Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. O livro de Esther, padre, eu acho que é um livro que você tem que ler e reler, porque cada vez ele cai diferente na gente. Né? Quantos ensinamentos o senhor trouxe aqui, essa obediência de Esther, essa humildade, eu acho muito forte a questão do jejum. Porque Esther se preparou para falar com o rei. Ela não chegou lá de qualquer jeito, deixa eu falar com o rei. Então, no nosso trabalho também, você chega para falar com o seu superior, com o seu chefe, falar com ele, não, se prepara, se organiza para falar com o seu chefe, reza, escreve, entrega para Deus, para depois você chegar lá com essa notícia séria. Eu comecei uma caminhada de jejum, de abril para cá, graças a um grupo de jejum, que o doutor Alexandre Ferreira, juiz de direito lá de São Paulo, e a esposa dele, a doutora Renata Wolff, me introduziram. Eu que ouvia falar de jejum, mas não praticava. Tenho uma memória, minha mãe fazia jejum quando eu era criança, mas eu nunca achei que eu era uma pessoa capaz. Eu tinha várias historinhas, várias desculpas. Não, eu tenho hipoglicemia, não, eu passo mal, não, meu estômago vai doer. Eu tenho que trabalhar e vou fazer jejum. E nós, para a gente chegar perto de Deus, nós precisamos de quê? Oração, nós precisamos de leitura da Bíblia diária, louvor e jejum. São as 4 ferramentas muito fortes que a gente vai atingindo. E elas juntas, elas ficam muito mais poderosas. A partir do dia que eu comecei a ter um estilo de vida de jejum, toda segunda-feira eu faço jejum, já levantei um grupo de pessoas para ir, e grandes casos vão acontecer. Ontem eu estava aqui caminhando, e várias pessoas dão testemunho do que é a leitura da Bíblia na vida delas, testemunho do que é o jejum. Se você tem uma graça para acontecer na vida, a minha irmã, a doutora Lisa Pena, psiquiatra, ela está até hoje acompanhando online, ela está entrando agora no Congresso Brasileiro de Psiquiatria lá em Brasília como palestrante, tão jovem já é palestrante do Congresso de Psiquiatria. Ela falou, ela e o esposo dela, o doutor Ademir Moura, que me entregou a primeira Bíblia, em 65 dias, eles estavam com um desafio financeiro, e eu peço testemunho aqui que serve para vocês. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa, vão vencer esse desafio de vocês no jejum. Eles falaram, não, mas a gente tem um prazo, você tem que vender a casa para pagar outra casa, e o prazo é curto. Nós temos um mês, nossa casa já está à venda, já tem 3 meses, tem corretores da cidade toda vendendo a casa. Eu fiz vocês dois vão jejuar, vocês dois vão ficar 24 horas de jejum, e vocês vão pedir a Deus, porque a gente chama a atenção, na Bíblia fala que colocava cinza na cabeça, vestia roupa de saco e jejuava. Nós não vamos colocar cinza na cabeça, mas nós vamos jejuar, para a gente chamar a atenção de Deus, não é das pessoas. Eu não estou falando aqui para aparecer, não, eu estou falando aqui para dar testemunho. E aí a minha irmã começou a jejuar durante 10 dias, ela fez 2 jejuns em 10 dias. Ela me ligou e falou assim, você não acredita, irmã? Deus vendeu a casa para mim. Não tem explicação como que vendeu a casa em 10 dias, uma casa que estava encalhada, que tinha 3 meses, recebeu o pagamento à vista e já conseguiu honrar um outro compromisso. Se você tem um desafio na sua vida, seja ele financeiro, profissional, um desafio espiritual, de relacionamento, seja o que for, você faz um jejum, um desafio, fazer um jejum de 24 horas, o horário que eu para você comer, você lê a Bíblia e você vai vir atrás de mim, vai dar um testemunho do que você conseguiu. Vou falar uma coisa, não é, se você for para a academia e você malhar hoje, vamos lá todo mundo para a academia, vou malhar, eu vou sair de lá fitness, eu vou sair de lá com o meu corpo todo para fazer um concurso de músculo, de fisiculturismo, obrigada. O concurso de fisiculturismo? Não. Eu vou ter que ir na academia várias vezes. Então, você vai ter que ler a Bíblia várias vezes, você vai ter que jejuar várias vezes para você chegar na sua graça. Mas não desiste. Não desiste. Você vai atingir grandes graças fazendo jejum. Você vai atingir grandes graças lendo a Bíblia, pelo estilo de vida de oração.
e de louvor. Esse é o testemunho que eu quero deixar aqui da minha irmã. E também, eu não tenho autorização para falar, mas tem outros testemunhos de pessoas que falam, eu estou precisando vender uma loja e é um desafio vender essa loja. É um curto prazo eu tenho. Faz um jeito de você e sua esposa, vocês vão conseguir. Eu recebi um testemunho que conseguiu vender uma loja. Gente, não é fácil. Vender uma loja não é vender um carro. É uma coisa muito específica, né? E a pessoa conseguiu vender essa loja fazendo jejum. Vamos continuar aqui falando da Bíblia, porque eu me empolgo quando eu dou testemunho, porque eu estou vendo os olhos brilhando. Tem gente aí que eu acho que já pegou para si essa dica. Tem gente que já agarrou essa dica aí. Claro, vamos concluir. O jejum, como você disse, Eliane, ele é muito importante porque quando a gente olha nas religiões, todas as religiões, com exceção das religiões tribais das ilhas da Oceania, mas todas as religiões, elas têm jejum como algo sagrado. Para os católicos aparece um pouco mais um período específico do ano, que é durante a quaresma. Mas o jejum ele é convidado a poder ser realizado sempre que a pessoa tiver necessidade, tiver um propósito. Só que a gente tem que entender uma coisa, que jejum não é dieta. Tem gente que fala assim, eu no início da quaresma eu escuto isso direto. A pessoa fala assim, padre, eu não vou comer doce, ainda vou aproveitar, a quaresma toda ainda vou aproveitar e vou emagrecer. Não, primeiro que jejum não emagrece. A pessoa que faz jejum e diz que emagrece, não é assim. Por quê? Dieta emagrece o corpo. O jejum engorda a alma. É isso que acontece quando a pessoa jejua. Então, quando a pessoa está fazendo jejum, ela tem que entender que é um processo de mortificação corporal e de santificação espiritual. Então, a prática do jejum não é para emagrecer. Para emagrecer, você faz dieta. Mas, com a oração e o jejum, você faz a santificação da sua alma. Por isso que o jejum ele é importante em ter lugar. Tem que entender isso. Jejum não é dieta. Porque na dieta você perde elimina. Porque quem perde, você elimina os quilos. Quando você faz jejum, você está engordando a alma. É isso que está fazendo. Por isso que o processo do jejum ele é tão sagrado para as religiões, porque é esse processo da mortificação corporal para uma santificação espiritual da pessoa. Então, quando a gente olha para uma pessoa que ela faz jejum, é que nem Jesus os ensinamentos bíblicos com os fariseus. Ela está fazendo jejum, passa uma água na casa, não precisa mostrar para os outros fazendo jejum, não. Porque o jejum não é uma prática exterior, é uma prática interior, porque é interno, mexe com a alma. Então, o jejum não pode ser para você emagrecer. Você não pode querer fazer jejum achando que eu vou emagrecer tanto cedo no final do jejum. Não. Tem gente que faz jejum de ficar só pão com água 7 dias e chega no final e não emagreceu 1 grama. Por quê? Porque engordou na alma. Uau. E a Bíblia é cheia de trechos de jejum. Jesus, quando a gente vive na quaresma, uns 40 dias que ficou no deserto, jejuando. Esther ficou 3 dias jejuando e ela não ficou sozinha, não. Fez um jejum em unidade. Vamos todo mundo. Eu, as minhas servas e o meu povo. Por favor, avisa o meu povo que nós estamos de jejum. Então, se tem uma graça, vamos chamar uma unidade para realizar. Concentra. Agora, você está querendo uma graça, você está reclamando, você está murmurando. Não, você quer uma graça, você vai focar na leitura da Bíblia. Uma parte muito linda, você tem passando desafio na sua vida, é Salmos. Você vê os 150 Salmos aí em 9 dias. É uma maratona muito bonita, porque você vê o que foi o desafio de Davi. Tem o Salmo também de Moisés, que passou e você vai ser acalentado pela leitura dos Salmos. Quero mandar um abraço aqui também para a Jaqueline, para a Andréia Romão, para a Larissa Moreira, doutor Esaú e a Helena, que estão nos acompanhando aqui também online. Que lindo o pessoal está tendo hoje essa experiência de fazer o programa da Bíblia de maneira presencial e justamente como fala Isaías, e meu sogro teve a ousadia de trazê-lo, de convidá-lo para participar hoje aqui dessa maneira tão linda e abençoada, Padre. Que bênção, é uma alegria muito grande a gente poder partilhar a Bíblia, porque quando a gente fala da palavra de Deus, Ariane, a gente tem que ter consciência disso, que há séculos atrás a Bíblia não era acessível. Alguns falam que até a Igreja Católica escondeu a Bíblia. Eu já ouvi muito isso. Se lia a Bíblia, ia morrer, tinha veneno na Bíblia, tem umas lendas aí, Padre. Exatamente.
A gente tem que entender em qual o contexto histórico disso. A gente tem que ir lá na Idade Média para compreender que hoje a gente tem a facilidade, dá licença, Eliane, a gente tem a imprensa que consegue fazer, por minuto, inúmeras Bíblias. Quando a gente fala na Idade Média, a gente estava falando de monges, que nós chamamos de monges copistas, que ficavam a vida inteira trancados no monastério, escrevendo a Bíblia à mão para que a pessoa pudesse comprar. E aí, os monges, a única forma que eles tinham de oferecer a palavra de Deus era copiar na Bíblia. E demorava anos da vida. Um monge, ao longo da vida, ele conseguia conciliando o trabalho de cuidar da horta do moceiro, a oração diária e ainda o tempo para poder escrever os textos sagrados, na vida era perigoso o monge conseguir escrever 3 Bíblias. Então, não é que a palavra de Deus, a Bíblia, foi escondida pela Igreja Católica ao longo dos séculos, mas é porque o trabalho que a gente tinha com a imprensa naquela época era totalmente manual. Hoje a gente consegue imprimir não sei quantas mil Bíblias por vez. A Bíblia é o livro mais acessível e é o mais vendido na história. Só que tem gente, às vezes, que o padre chega para poder visitar a casa da pessoa, onde é que está a Bíblia? Está lá na estante, do lado da televisão. É um acessório de luxo. Decoração. Decoração. E aberto nas páginas do Salmo 23. Aí o padre olha, as páginas já estão amarelas e duras. Porque não muda, a pessoa não tem nem trabalho de mudar a página. Então, a palavra de Deus não pode ser um artigo, um acessório da estante. Tem que ser um instrumento de vida e de santificação da pessoa. Imagina quantas pessoas que queriam ter acesso à palavra e não tiveram. E a gente não precisa ir longe, não. A gente pode pensar em pessoas, em tantos rincões desse Brasil nosso, que não tiveram nem processo de alfabetização para poder conseguir ler a palavra de Deus. E a oportunidade que elas tinham de ter contato com a palavra de Deus é ir num culto, numa missa, que vai escutar o pastor ou o padre falar, porque elas não conseguem ler. Mas falam, nossa, mas eu queria tanto conseguir ler a palavra de Deus ali, mas eu não consigo, porque eu não aprendi a ler. E quantas outras pessoas, nossos avós, bisavós, que queriam ter a Bíblia e também não conseguiram ainda. Então, a palavra de Deus, ela é muito acessível e ela é sinal de presença na vida de cada um de nós. Por isso, ela tem que ser valorizada no lugar que ela tem que estar. Aonde que ela tem que estar nas nossas igrejas? No centro de toda decisão. Uma igreja que não tem a palavra de Deus no centro, ela se tornou facilmente uma ONG e não uma igreja. E nós estamos aqui com vários padres online. Eu acabei de receber mensagens aqui. Padre Eutinei, de Porto Nacional, está acompanhando com a gente, também nosso palestrante. Estamos com o padre Eduardo Zanon, padre da Catedral de Palmas, online assistindo a gente. E padre, fica aqui o convite. Quero fazer um presencial para o senhor também, padre Eduardo, porque hoje é o projeto pioneiro. Mas nós temos mais desafios, continuar fazendo de maneira presencial. Vamos estender esse projeto aí, essa unidade que nós temos, esse projeto é um projeto cristão, que nós colocamos padres, colocamos pastores, igual o doutor Alexandre, juiz, já foi palestrante, médicos, empresários, porque o objetivo aqui é ter várias visões. Você sabe que a palavra não só está dentro das igrejas, mas ela está dentro das casas, está dentro dos corações. E que você, que não é um teólogo, você também pode estudar a palavra e sair palestrando. Não necessariamente na Bíblia, mas palestrando para o seu vizinho, palestrando para o seu filho, palestrando para o seu colega de trabalho, porque a palavra ela é viva e ela tem que ser anunciada. Nós já estamos concluindo, Padre, nós já estamos mais uns 5 minutinhos aí para fazer um fechamento, porque hoje nós vamos ter que encerrar mais cedo. O Novo do Novo Testamento? O último trecho que a gente tem é do livro aos Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 12. Por fim, como a gente deixou para o final esse texto, o que Paulo traz para nós nessa carta aos Coríntios é que Paulo tem uma preocupação com as virtudes espirituais da comunidade. Paulo tem uma preocupação porque a comunidade, ela facilmente se abre aos vícios e às vezes se fecha às virtudes. Por isso que a vivência da virtude é um exercício, porque a virtude a gente começou a chamar na nossa modernidade caráter.
que a pessoa, fulano é uma pessoa que gosta de fazer o bem ao próximo. A gente transformou a caridade em caráter, só tem uma virtude. Então, facilmente a gente pegou virtudes e transformamos em marcas de caráter. Uma pessoa que ela tem caráter, honestidade. Honestidade é uma virtude, mas que nós chamamos de marca de caráter. Então, quando nós falamos de caráter, quando nós falamos de virtude, nós estamos falando de algo que é intrínseco no ser humano, mas que precisa também ser despertado. Ou seja, todas as virtudes, tudo de bom, já existe em nós. O que nós precisamos é tomar consciência das virtudes que nós temos em vista de vivê-las. O que Paulo está fazendo na carta aos Coríntios é chamando a atenção da comunidade. Vocês têm muita facilidade de viver o pecado. O meu convite para vocês é vocês poderem viver as virtudes espirituais. E quando a gente fala de virtude espiritual, tem sempre uma hierarquia. E a hierarquia que Paulo apresenta para nós das virtudes espirituais é que, primeiro, é a caridade, a esperança e a fé. Então, as virtudes que estão como a caridade, que é a expressão do amor, a esperança, que é um sinal de persistência, de garra, e a fé, que é a capacidade da entrega, da doação nas mãos de Deus, é muito importante porque são as virtudes que regem a vida de cada um de nós. São as marcas de caráter que às vezes a sociedade não vê. A sociedade gosta de ver que você é honesto, que você paga seus contas em dia, que você faz isso, faz aquilo, mas existem aquelas virtudes, as marcas de caráter que são espirituais em cada um de nós. Qual é o seu amor, sua caridade com o seu próximo? Quais são os seus sinais de esperança? Quais são os seus sinais de fé? Porque é dessas três virtudes que vão nascer todas as outras. Quando a gente fala de uma pessoa virtuosa, a gente está falando de uma pessoa que desenvolveu as três primeiras virtudes espirituais. A pessoa cheia de virtude, nossa, fulano é cheio de virtude. Aí ele é cheio de virtude, uma pessoa de caráter. Por quê? Porque desenvolveu o amor, a esperança e a caridade ao longo da sua vida. E esse é o grande ensinamento de Paulo. Se a gente der conta de desenvolver essas virtudes, nós vamos dar conta de sermos seres humanos melhores. Porque para Paulo, existe um exterior e existe algo muito divino em nós, que é a nossa alma. O que Paulo está fazendo, quando ele fala das virtudes, é fazer com que as virtudes espirituais possam tomar fluência da nossa vida ao ponto de que aquilo que é próprio da carne seja esquecido e que aquilo que é espiritual possa ser sempre algo dominante na nossa vida, predominante, e possa governar nossas ações. Amém, amém, Padre. E que nós vamos aqui encerrando o nosso programa da Fazendão PNL, com esse time lindo, essa plateia da Fazendão, que está com os olhos brilhando aqui. De maneira presencial, nós também estamos aqui com as empresas Concregel, com a Santa Lula, com o time do Bradesco, agradecendo o Jaime, toda a sua equipe, pela honra, pelo privilégio de estarem aqui com a gente, nos prestigiando. G7 Agroinvestimentos, doutor Emílio, o Grupo Atlântida está aqui. Que alegria ter todos vocês aqui, o Maxwell, meu tio Netinho, meu cunhado Rogério. Meu Deus, que lindo é poder ver essa unidade para quê? As pessoas vieram aqui para ouvir a palavra de Deus e nós somos alimentados por isso. Então, nós vamos nos despedindo aqui da transmissão ao vivo do programa da Bíblia e nós vamos voltar no próximo sábado às 9 horas. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, entra no Instagram Bíblia Juntos, que você vai conseguir receber uma palavra. E não estou conseguindo acompanhar aqui as tantas mensagens falando sobre o que foi essa palavra, professores lá, assim, meu Deus, que lindo isso que o Padre entregou para nós em tão pouco tempo. O desafio é falar tantos livros em curto período de tempo, só alguém que tem a palavra muito sedimentada, que tem a sabedoria dos céus, para conseguir realizar isso. Padre, gratidão pela sua disposição de vir aqui hoje nos abençoar com os seus conhecimentos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado também à família Fazendão por esse convite de estarmos aqui, partilhando a palavra de Deus. São dias muito bonitos que a gente viveu aqui, para a gente poder vivenciar o quanto que a palavra de Deus é que conduz todo o projeto. Uma das coisas que a Ariane me falou na Fazendão, um tempo atrás,
é que a Fazendão chegou onde chegou porque colocou Deus na frente. Certamente, quando a gente está aqui, a gente vê que se a gente coloca Deus na frente, a gente pode conquistar muito, porque Deus, Ele nos honra com a sua promessa também. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela querida, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus derrame sobre cada um de nós a sua bênção e a sua graça. Vamos então encerrar com a oração. O próprio Senhor nos ensinou, né? Sim, por favor, Cláudia. Pai nosso que Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Obrigada, Carolina. Muito obrigado. Gratidão por tudo. Obrigada. Amém. Que esse projeto seja sempre um sinal de esperança e de fé para todos aqueles que acompanham, e principalmente para essa família fazendona. Amém. Um abraço, pessoal.